Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Você tem Bíblia aí? Abra em Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2. O verso 42 a seguir. Atos 2, verso 42 a seguir diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça para conosco. E a tua palavra é o que nós precisamos, Senhor. Nos abençoa com a tua palavra. Nos abençoe, Senhor, com uma porção revelada para os nossos corações, que glorifique o teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Nós estamos vivendo visivelmente um tempo de muita graça de Deus. Estamos entrando num período da igreja aonde um favor de Deus está sendo derramado. É nítido em nosso meio a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o derramamento e o fluir do Espírito de Deus em nós como sua igreja. Eu estou nos últimos dias refletindo muito, desde que a gente entrou nesse mês de setembro, Deus me deu uma palavra sobre o que esta estação, porque estamos saindo de um inverno, entrando numa primavera, e é uma estação de florescimento de frutos, é uma estação de colheita, é uma estação de começar a se beneficiar daquilo que plantamos. E como igreja nós estamos plantando há muito tempo muitas sementes para o reino de Deus. E o reino de Deus ele é tão gracioso, e a palavra graça é favor e merecido. O reino de Deus é tão inclusivo, que até mesmo aqueles que chegam sem ter plantado coisa alguma em época de colheita, colhem abundantemente, igualmente também. Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um dono de uma vinha, que quando chegou a época da colheita, ele levantou-se pela manhã bem cedo, e foi contratar trabalhadores para a sua vinha. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu novamente e contratou mais trabalhadores que estavam desocupados nas praças. 12:00 e 3 da tarde, ele contratou mais trabalhadores, mas não satisfeito, porque o reino de Deus é para chamar, é para incluir, é para pescar, é para lançar redes, é para convocar. Perto das 5 da tarde, a lavoura já chegando, o trabalho no seu final, diz que ele saiu novamente e encontrou outros, e disse: por que vocês ficaram aí desocupados o dia inteiro? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então vão também vocês e trabalhem na vinha.
Ao cair da tarde, na hora de pagar, diz o texto que ele começou a pagar os trabalhadores, começando pelos últimos. Os últimos são os primeiros. E eles começaram a receber o valor de 1 denário, igualmente como os primeiros que foram contratados. Houve até uma certa insatisfação dos primeiros, dizendo: por que eles receberam o mesmo que a gente, se a gente trabalhou mais? E a resposta de Deus foi: por um acaso eu deixei de dar a você o que eu prometi? Por um acaso a generosidade do Senhor para com o nosso irmão tira de nós as promessas que o Senhor tem para cada um de nós? A bênção do Senhor enriquece, com ela Ele não acrescenta dores. Então nós estamos vivendo um tempo de colheita, e tudo que a gente está fazendo, a gente percebe o Senhor recebendo. Tivemos um evento sexta-feira, aqui dos casados, uma presença gloriosa de Deus, grandes testemunhos. Tivemos ontem a imersão do Ministério de Louvor do Aleilon, a noite de adoração em uma voz, presença de Deus extraordinária. Sábado passado tivemos aqui o bazar, a igreja toda mobilizada, trabalhando, estando junto. Depois que acabou, o povo cansado, em 30 minutos transformaram a igreja de novo no local para que a gente pudesse servir a Deus e cultuar no domingo. Mas os jovens que cederam para nós o sábado, porque o sábado era o culto de jovens, cederam para nós, iriam para a praça fazer lá um louvor com um violãozinho na praça. Chegaram lá, tinha uma estrutura totalmente montada com som, com iluminação, com barraca, com bateria, com tudo, que foi montado para um outro evento, e aquele evento acabou, e quando chegaram lá: vocês querem usar? Pode usar à vontade. Fizeram um culto na praça, e uma rede foi lançada, e muitos foram salvos. Isso é um favor de Deus maravilhoso, é um tempo de entrar e colher, entrar e usufruir. E aí essa semana eu tenho refletido muito sobre o início das coisas. Me veio essa semana na memória uma fotografia que eu tirei há 10 anos atrás. Eu coloquei lá no Instagram, você pode ver lá depois. E aquela fotografia, ela não representava um dia, mas ela representa um período da minha vida, aonde eu precisei fazer uma escolha, aonde foi me oferecida uma escolha: seguir uma vida profissional que tinha uma perspectiva de muito sucesso, uma oferta muito valiosa, ou seguir a chamada pastoral que o Senhor havia me dado. E não dava para conciliar as duas coisas, porque o Senhor havia me chamado para a cidade de Itajaí, para pregar o evangelho na cidade de Itajaí, e para me dedicar àquilo que Ele tinha para realizar nessa cidade. E a proposta era uma proposta para outra cidade, e eu não podia misturar as coisas. E eu fiquei naquele impasse, entre viver a tão sonhada estabilidade financeira, ou viver pela fé no projeto que Deus havia colocado nas minhas mãos. E eu me lembro que, pensando e ouvindo o Espírito, eu optei por continuar, por permanecer no projeto de Deus. E aquilo gerou um tempo de dificuldades, de escassez, de restrições, de limitações, porém com uma paz que excedia todo o entendimento, com uma certeza de que o Senhor estava nesse propósito. 10 anos depois a gente vê que o Senhor realmente estava nesse propósito. Mas naquele período, onde tudo que eu tinha era uma palavra, o Senhor começou a me dar algumas revelações e algumas compreensões sobre o que Ele esperava que nós fizéssemos, ou como nos comportássemos diante de tudo aquilo que Ele iria começar a realizar e a nos entregar.
Hoje nós vivemos um período da igreja que a igreja cresce muito, a igreja avança, a igreja recomeçou esse trabalho que a gente está hoje aqui em 2013, este período que eu estou falando para você, onde eu tive que fazer uma escolha, foi 2011, março, abril, maio, junho de 2011, até dezembro de 2012, com uma palavra de Deus, mas começou de fato em 2013, mas nesse período, antes de começar a ver a materialização daquilo que Deus havia então prometido, eu aprendi muito com o Senhor, naquele fundo lá da loja da minha avó e nos estudos que eu fazia, sobre os princípios do reino de Deus que nos guardam, que nos fortalecem, que nos asseguram. Hoje muitas pessoas chegam em mim e perguntam: Fernando, qual é a estratégia? Por que o CI vive esse momento tão especial, mesmo na pandemia? Nós estamos literalmente como humanidade, saindo de um vale de sombra e de morte. Uma pandemia que ceifou milhões de pessoas no mundo, que certamente nós vimos próximos de nós. Estamos aqui vivos, graças a Deus, mas quem aqui foi acometido com a Covid ou perdeu um ente querido, alguém próximo da sua família por causa da doença? Quem? Levanta a mão assim. Praticamente toda a igreja. Literalmente saindo de um vale de sombra de morte. Eu me lembro que em março de 2020, quando tudo começou, o meu coração se angustiou, porque nós vínhamos numa crescente como igreja, e o meu coração se angustiou pensando: Senhor, como é que nós vamos cuidar desse povo? Como é que a igreja vai continuar? A igreja é comunhão, a igreja é relacionamento, a igreja é ajuntamento, a igreja é aglomeração. E eu me lembro que a palavra do Senhor para mim naqueles dias foi: Fernando, a igreja é minha, e a igreja não sucumbirá, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. E me veio no coração o Salmo 92 que diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como os cedros do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. E nós estamos, mesmo num período pandêmico, avançando de uma forma extraordinária. Projetos que eram sonhos desta igreja, como o restaurante solidário, que é diariamente atendendo, alimentando. Ontem nós fizemos um batismo aqui dos homens que foram resgatados da rua. Mais de 10 se batizaram ontem para a glória do nome do Senhor, fazem parte do reino de Deus, príncipes do Senhor, ainda que para o mundo sejam marginais, para o Senhor são príncipes. Nasceu na pandemia, contra toda a esperança, mas isto tudo está sendo um reflexo de ensinamentos do Senhor, e é isso que eu gostaria de compartilhar com você, porque quando eu digo que a igreja está crescendo, eu não me refiro a um CNPJ, eu me refiro a vidas humanas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, e o nosso crescimento como corpo de Cristo tem a ver com o crescimento individual de cada um vivendo, cada um usufruindo, cada um crescendo, cada um tendo experiências com Deus, cada um se enchendo do Senhor, e o coletivo então se torna um sinal maior para o mundo, de que o Senhor é por nós e ninguém pode ser contra nós.
de que podemos todas as coisas se o Senhor nos fortalecerá, se o Senhor nos fortalecer. Não há nada que seja capaz de nos separar deste amor. E nós tomamos posse dessa palavra. E eu me lembro que um dos meus maiores estudos, durante aquele período de maio, junho de 2011 até dezembro de 2012, foi sobre a igreja de Atos. E o Senhor me falando que o nosso modelo é esta igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja que nunca deveria deixar de ser a igreja. A igreja de Atos é a igreja do Senhor hoje, permanecerá esta igreja até que Jesus volte. A igreja do Senhor não é o que nós vemos em muitos lugares, de métodos e movimentos e acontecimentos que vão deturpando a palavra, mas a igreja do Senhor, ela permanece como coluna e baluarte da verdade. E eu estudei por muito tempo, então, esse povo, essa igreja, para que quando o Senhor nos desse a capacidade de nos ajuntar como sua igreja, os mesmos princípios dali se manifestassem aqui. E porque nós vivemos os mesmos princípios dali, aqui, nós também usufruiremos e já usufruímos das mesmas promessas dali, aqui. A verdade que está ali é a verdade que está aqui. A palavra que foi liberada ali é a palavra que foi liberada aqui. E uma das primeiras coisas que eu aprendi é esperar com paciência no Senhor. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. A paciência na teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu aprendi que eu necessitava esperar com paciência e aguardar com confiança que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu vou dizer para você que eu não esperei num cenário de água de coco e beira de praia. Entre 2011 e 2012, eu fui parar 3 vezes no hospital, com crise de ansiedade. Essas coisas de crise de ansiedade, crise de pânico, angústia, palpitação, taquicardia. Teve um dia, o último e pior evento. Nós estávamos, eu, o pastor Lúcio, o pastor Alex, na casa do pastor Alex, em famílias, em amigos, brincando, tudo bem, e de repente eu comecei a sentir uma angústia, e comecei a sentir uma agonia, e eu me lembro de ter levantado do sofá, ido para a porta, e dali eu só me lembro depois de eu sentado na mesa, eles dizendo: tá bem, o que aconteceu? Você desmaiou, você caiu, você apagou no chão. Lúcio me levou no hospital. Chegava lá, fazia todos os exames, não tinha nada, mas o médico dizia: você tem ansiedade, o seu coração é bom, mas a sua ansiedade, se você não cuidar, ela vai te matar. E ali eu comecei a me entregar, naquele dia, eu me entreguei totalmente ao Senhor, porque até então, eu não duvidava de Deus, mas eu ficava tentando acelerar o processo, insistindo com Deus em determinadas coisas. E eu aprendi que não adianta se angustiar. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de você. Não ande ansioso ou ansiosa por coisa alguma.
Você corre o risco de morrer e não viver, porque o justo não vive pela angústia, o justo vive pela fé. Ainda que demore, ainda que não esteja acontecendo no nosso tempo, na nossa velocidade, nós não entendemos agora, mas quando acontecer, nós daremos graças a Deus, porque aconteceu exatamente no dia em que aconteceu. Para todos nós existe um dia, e o texto que nós lemos começa dizendo: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som. Confia em Deus, espera no Senhor, lança a tua ansiedade sobre o Senhor. Talvez você esteja vivendo um tempo de angústias, de incertezas, de circunstâncias. Você não duvida de Deus, mas as circunstâncias na tua realidade atual não tem nada que colabore para a promessa de Deus. Você carrega uma promessa, você carrega uma palavra, você carrega uma expectativa, você tem dentro do teu coração uma visão, mas as circunstâncias à sua volta nada colabora. Entenda uma coisa: o de repente de Deus muda o cenário da nossa existência. O de repente de Deus muda as nossas circunstâncias. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos temerosos, estavam todos fragilizados, estavam todos ali, eram perseguidos, desconfortáveis, longe de casa, longe dos familiares, eram galileus na cidade grande de Jerusalém. Mas chegando o dia, quando chega o dia, o de repente de Deus vem e enche toda a casa, e arranca pela raiz todo o medo, e elimina todas as dúvidas, e muda a nossa realidade. Essa semana eu escrevi sobre o malefício do ódio, e eu escrevi que odiar adoece. E você pode ter certeza de uma coisa: todas as coisas que eu prego, ou Deus fez, ou Deus está fazendo em mim. Ou eu prego porque é um testemunho de uma experiência vivida, ou eu prego porque é algo que o Senhor está fazendo e eu me incluo na mensagem. Porque eu creio que nós temos autoridade com testemunho. A autoridade tem a ver com aquilo que a gente experimentou. E se tem uma coisa que eu experimentei nesse 1 ano e meio, foi uma guerra contra o ódio. Porque grande parte do que eu passei foram promoções de pessoas que estavam à minha volta. Familiares que se levantaram contra a herança do meu pai, que havia falecido há meses, que foi roubada, desprezo, muitas coisas. E aquilo foi entrando no meu coração e amargurando a minha vida. E essa semana eu me lembrava de uma frase que veio no meu coração quando eu via os meus malfeitores usufruindo de uma vida boa. Quando eu vi os meus malfeitores que fizeram mal para mim, mas não são de todo mal, faziam bem para algumas pessoas. E aí um dia me veio esse pensamento: até o ato mais bondoso daquele ou daquela que odiamos nos amargura. Quando você odeia alguém, quando você guarda amargura, rancor, ressentimento, raiva contra alguém, a pessoa pode fazer o ato mais bondoso, ela pode ganhar o prêmio Nobel da Paz, para você será amargura. E a amargura adoece. E eu me lembro que eu passei esse tempo sofrendo, e um dia eu tive um estalo do Senhor dizendo: Fernando, lembra-te da palavra que eu dei há 2000 anos atrás, quando eu, olhando para os meus discípulos, eu falei: a vocês foi ensinado, ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do nosso Pai que está nos céus. Porque eu sou aquele que faz raiar o meu sol sobre maus e bons, e derrama minha chuva sobre justos e injustos. Aquele dia eu compreendi isto, e eu me lembro que era 31 de dezembro de 2012. Eu já no auge da angústia, esperando pelo dia do Senhor, esperando pelo de repente, porque eu ia dormir com frustração todos os dias e acordava cheio de esperança, e permanecia durante os dias e as horas dos dias cheio de esperança, pensando: talvez seja hoje, talvez seja hoje, talvez seja agora, talvez seja agora, e aí não acontecia e ia dormir frustrado. No outro dia de novo, esperança, talvez seja hoje, talvez, e chega uma hora que você cansa disso. E aí no dia 31 de dezembro, eu fiz uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, nós estávamos na casa do pastor Fabiano, eu, Elisa, Fê e o Bernardo, meu filho mais velho. E nós estávamos na casa do Fabiano então, e eles estavam brincando na sala, era perto das 8, 9 horas da noite, e eu senti de ir para o quarto orar. Eu estava angustiado e eu fui para o quarto orar, e eu dobrei os meus joelhos, e essa palavra vinha no meu coração, e o Senhor dizia: Fernando, perdoa, mas Deus e a justiça, mas Deus e a tua justiça e a injustiça dessas pessoas, mas Deus, eu não me conformava. E o Senhor disse: Fernando, perdoar é perder, perde para eles e tu vai ganhar de mim. Naquele dia eu dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, eu perco, eu não vou mais reivindicar, eu não vou mais falar, na minha oração não haverá mais pedido de nada, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu me levantei, perto das 11h30 nós demos as mãos e começamos a orar, entregando o ano de 2012 ao Senhor, gratos por todas as surras, por todos os lamentos, por todas as angústias, por todas as crises, por todos os dias no hospital, gratos, consagrando o novo ano ao Senhor, na esperança de que naquele seríamos bem-sucedidos. Enquanto orávamos, de repente, aquilo que está ali em Atos 2 aconteceu dentro daquele apartamento. Veio do céu um som como um vento forte e impetuoso, encheu toda a casa. E nós recebemos o Espírito de Deus de uma forma como nós nunca havíamos recebido. O meu filho tinha 12 anos de idade para 13 anos, ele chorava e se arrepiava e dizia: pai, o que é isso? Era o Espírito de Deus de repente vindo, porque Jesus falou: se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Se vocês aceitarem a humilhação, porque eu também fui humilhado, se odiaram vocês, é porque primeiro me odiaram. Vocês se tornarão participantes da glória e de tudo aquilo que eu farei sobre a terra. E tudo que o Senhor vai fazer sobre a terra começa a partir do Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos está ali, Atos dos Apóstolos, mas é um erro de título que foi dado 150 anos. Lucas, quando escreveu Atos, nem deu título ao livro, era uma continuação do Evangelho de Lucas a Teófilo, que ele estava escrevendo. Ele não intitulou nada. Alguém 150 anos depois disse: vamos dar um título, precisa dar um título, vamos botar aqui Atos dos Apóstolos.
mas na verdade sempre foi atos do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos. Atos do Espírito de Deus através de nós. Quem é que batizou todos aqueles homens com poder, com fogo naquele dia? Quem é que capacitou aqueles galileus simples a serem ministros do Evangelho e testemunhas? Quem é que fez com que Pedro, na sua sombra, houvesse poder para curar? Tudo foi o Espírito Santo de Deus. O mesmo que está hoje sobre nós. E o mesmo que de repente, chegando o dia do Senhor na sua vida, um de repente de Deus vai mudar completamente a tua história e você vai viver na plenitude. Até lá, se tem alguém para perdoar, perdoa. Se tem uma raiz de amargura para arrancar, arranca. Espera pacientemente no Senhor. Ele não se esqueceu dos apóstolos, não se esqueceu de Pedro, Tiago, João, e não se esquecerá de você também. Diz a palavra que naquele dia o Espírito desceu e lhes deu uma nova linguagem. Viram o que parecia como línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e foram capacitados a partir daquele momento a falar uma nova língua. Havia naquele lugar judeus, diz a palavra, de todos os lados, de todos os cantos do mundo, tementes a Deus, que vieram para uma festa chamada Pentecostes. Então Jerusalém era um grande centro festivo, onde gente do mundo inteiro estava ali, e diz a palavra que eles começaram a ouvir das grandezas de Deus na sua própria língua materna. O batismo ali com o Espírito Santo e as línguas de fogo não foi um batismo de línguas estranhas, como nós falamos para edificação pessoal. O dom de língua estranha, que é maravilhoso para edificação pessoal, não serve de nada para a edificação da igreja. Paulo disse: eu não proíbo vocês de falar em línguas, mas se não houver interpretação, fale consigo mesmo, porque o dom de línguas estranhas é um dom de edificação, fortalece o espírito, porque o espírito ora apesar de a mente estar infrutífera. Não deve ser desprezado. Se você é batizado com um dom de línguas estranhas, por que você não está orando? Edifique o teu espírito através dessa oração. Como Paulo disse: eu oro mais do que todos vocês, mas eu oro no meu canto, eu oro em casa, eu oro com Deus. Na igreja eu prefiro falar 5 palavras, que edifiquem a todos, do que 10 mil numa língua que ninguém entende. Mas o que aconteceu ali em Atos 2 foi algo extraordinário. Eles foram batizados com uma capacidade de falar na língua materna daqueles que lhe ouviam, sobre a grandeza de Deus. É como se nós estivéssemos hoje aqui e de repente um fosse batizado com inglês, outro com espanhol, outro com alemão, outro com francês, outro com italiano, outro com japonês, outro com coreano, e no nosso meio houvessem pessoas dessas nações e começassem a ouvir na ministração do Evangelho a salvação e a graça de Deus na sua própria língua materna, compreendendo, porque se compreenderem, crerão, se crerem, invocarão, e se invocarem, serão salvos. Você sabe que nós vivemos uma experiência desta. Pastor Marlon, que é o pastor da igreja de Blumenau, professor de educação física, estava indo trabalhar no Unificado, onde ele dava aula, 7 horas da manhã, indo no carro, orando ao Senhor, ouvindo louvor. De repente ele foi visitado pelo Espírito Santo e começou a falar dentro do carro espanhol. Nunca tinha falado a língua, não conhecia a língua, e começou a falar, e Deus, na sua oração em espanhol, começou a lhe dar uma palavra para o Uruguai, e a oração dele era a palavra. Alguns meses depois, nós estivemos lá no Uruguai, isso fazem talvez uns 5 anos, 4 para 5 anos, no dia 25 agora de outubro, com a graça de Deus, nós vamos voltar para o Uruguai, vamos em Montevidéu, e o Senhor está fazendo algo maravilhoso naquela nação, a partir do momento que nos deu uma linguagem para falar aquele povo. Talvez você diga: o que tem isso comigo? O Senhor quer nos dar uma linguagem para que a gente comunique ao mundo, porque não são só nações, são tribos, são povos, são estilos,
E Deus quer dar uma linguagem à igreja que fale com todas as tribos, que fale com todas as culturas, que tenha inserção. Um dos maiores testemunhos que eu ouço, ainda sexta-feira aqui, falaram de novo, a menina Cindy que estava testemunhando, falou que ela era católica, e ela servia a Deus, e o marido dela não gostava de ir na católica, e ela servia a Deus, mas ela me seguia na rede social, e ela dizia para o marido: eu sigo um bispo que é evangélico, mas ele fala a palavra de uma forma que a gente compreende. E este é um dos maiores testemunhos que eu ouço. No nosso meio tem gente de todo tipo que você pode imaginar. E os maiores testemunhos que eu ouço eu gosto de ouvir você falar, porque você fala de uma forma que eu compreendo. Mas não é por causa de mim, é porque o Espírito Santo de Deus, na sua multiforme graça, nos capacita com uma linguagem que adentra em todos os corações. Agora, isto não é um privilégio do Fernando, isto é um privilégio da igreja. Seja batizado com uma nova língua, como Jesus falou: em meu nome falarão novas línguas. Uma linguagem que acesse o coração dos teus pais, dos teus filhos, do teu patrão, dos teus funcionários, dos teus amigos. Uma linguagem que acesse o coração de qualquer pessoa, de um estranho que você encontrar na rua. Mas quando você começar a falar, quando você começar a se comunicar, sem religiosidade, sem dogmas humanos, sem liturgia, sem engessamento, mas uma linguagem simples, mas compreensível, você ouvirá: eu estou entendendo algo que eu nunca compreendi. Nós somos chamados para ser uma igreja que comunica, e comunicando-se, é clara, é compreendida. Eu observando esta igreja, eu vi que Pedro, que era um cara que tinha suas limitações, todos olhavam para ele e diziam: é Galileu, não dá para negar, é um homem simples, é um homem indouto. Porém se levantou cheio do Espírito Santo, e no meio de uma multidão, porque diz a palavra que naquele dia se converteram 3.000, a gente sabe que não são todos, a gente sabe que a gente prega, e o reino de Deus é semelhante a uma semente que é lançada, parte cai na beira do caminho, parte cai entre pedras, parte cai entre espinhos, e uma parte cai numa boa terra, que ouvindo, recebe a palavra e dá fruto com perseverança. Então, se 3.000 se converteu, quantos milhares ouviram? Mas 3.000 se converteram. E Pedro se levanta e diz assim: isto foi o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos terão sonhos, até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Os últimos dias são esses dias que nós estamos vivendo. Os últimos dias começaram na descida do Espírito Santo de Deus. E por mais que já tenha passado 2.000 anos, um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia para o Senhor. E nós estamos vivendo nesta era de dispensação, onde o Espírito está sendo derramado. A conotação aqui da palavra é abundância, não são gotas, é um derramar do Espírito sobre todos nós, que nos fará profetas, sacerdotes reais, nação santa, povo escolhido, falando por inspiração divina, compreendendo e discernindo todas as coisas, entendendo o que estamos vivendo. Não seremos enganados, não seremos pegos de surpresa, como diz a palavra, porque o Senhor certamente não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Então por que nós estamos temendo, se nós já sabemos o fim da história? O fim da história é o Senhor vindo em grande glória,
e ajuntando os milhares dos seus santos nos céus. O fim da história é nós todos saindo desta arca que o Senhor está nos colocando, porque Jesus disse em João 10, eu sou a porta, aquele que entra por mim será salvo. Ele está nos colocando, nós estamos deixando para trás, nós estamos entrando numa espécie de uma arca, como o símbolo da arca de Noé, e para trás nós estamos vendo confusão, para trás nós estamos vendo angústia, para trás nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, pestes, pandemias, fomes, terremotos. Para trás nós estamos vendo um caos, e nós vamos entrando e vamos nos aglomerando, sim, o Senhor vai nos acrescentar, mas chegará um dia que esta arca não pousará mais no Ararate, mas pousará no Monte Sião, e a porta se abrirá, e aí nós veremos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Nós já conhecemos o fim da história, isto foi profetizado. Jovens tendo visões, velhos tendo sonhos. Uma coisa que eu aprendi, um valor poderosíssimo, é o equilíbrio geracional. Nos últimos dias, Deus converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E o equilíbrio geracional é fundamental para a saúde espiritual da igreja, do povo. Nós somos uma igreja que temos vários pastores nessa casa. O pastor mais jovem é o Pedro, 19 anos de idade. O pastor mais velho é o pastor Eli, mais usado, velho no sentido de experiente. Ancião. Mas você sabe o que existe nessa igreja? Equilíbrio. Na segunda-feira amanhã nós vamos sentar na mesma mesa os pastores. O Pedro vai falar, vai ser encorajado, vai ser podado. O pastor Eli vai falar, vai ser considerado. E o equilíbrio geracional promove segurança para o rebanho. Que haja um equilíbrio geracional na tua casa, na tua família. Porque a palavra fala para os jovens, honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Mas fala para os pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem, antes, instrua-os no conselho do Senhor. Hoje nós vemos o mundo descartando os velhos, não querendo mais contratá-los. Pessoal que chega aí para cima não precisa nem estar velho. Passou dos 40 já começa a ser descartado pelo mercado de trabalho, se bem que parte do mercado de trabalho está compreendendo a importância do equilíbrio geracional, até no ambiente corporativo. Vou te dar uma dica aí para domingo à noite agora, você já veio no culto de manhã, uma dica de um filme, quem gosta de filme, assista Um Senhor Estagiário. Quem já assistiu esse filme, O Senhor Estagiário? Meu Deus, vocês estão... Esse filme tem um princípio espiritual poderosíssimo, de uma jovem que começa um e-commerce, uma empresa de moda, venda pela internet, e em 18 meses explode, mais de 200 funcionários, ela começa a enlouquecer, muito trabalho, muita coisa, é a jovem visionária, então ela abre um programa de estágio para idosos, e nesse estágio vem um homem, que é um executivo aposentado, e para encurtar a história, ele equilibra. E eu perguntei para o Senhor, qual é a diferença entre visão e sonho? A visão não é propriamente, a diferença não está propriamente na visão ou no sonho. A diferença está no estado de espírito daqueles que têm. O sonho é algo que você tem quando você está descansando. A visão é algo que você tem enquanto você está trabalhando. E quando o Senhor diz, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, é a força motora da juventude, com a sabedoria
dos mais velhos. É a força motora do trabalho. É por isso que a gente vê nessa igreja tantos jovens trabalhando. Tem um jovem agora aqui na câmera, tem outros jovens tirando foto, tem jovens, os jovens dessa igreja estão trabalhando muito, mas estão trabalhando sobre a supervisão dos mais velhos, e todos nós estamos vendo a mesma coisa: o autor e consumador da nossa fé, o nosso alvo, que é Jesus Cristo. E este equilíbrio nos dá capacidade. Poderia falar muitas e muitas coisas sobre esse texto, talvez a gente continue na semana que vem. Eu quero te convidar a ficar de pé.